A chuva cai, a brisa sopra e Jesus fez tudo isso por você. Mostre Jesus quando alguém lhe pede ajuda. Esse é o modo de retribuir aquele imenso amor que Jesus demonstrou e seu exemplo aqui na terra nos deixou. Mesmo em dias turbulentos, agradeça a Jesus, pois o sol brilha, a chuva cai, a brisa sopra e Jesus fez tudo isso por você. Mostre Jesus quando alguém lhe pede ajuda. Esse é o modo de retribuir aquele imenso amor que Jesus demonstrou e seu exemplo aqui na terra nos deixou. Mesmo em dias turbulentos, agradeça a Jesus, pois o sol brilha, a chuva cai, a brisa sopra e Jesus fez tudo isso por você. Por você. Fez o sol e a lua. Por você. Fez a terra e os mares. Por você. Fez o trio adventos. Por você. Maranata! E nós? Quando? Só algumas pessoas sabem aqui. Nós temos que estar preparados agora, nós temos que estar preparados já, tem que ser já, tá bom? Vamos tentar intitular isso aí, colocar isso aqui no Together, hein? Para Deus abençoar a cada um de nós, hein? Jesus, Ele fez tudo isso por nós. E a única coisa que Ele pede de nós é que nós o aceitemos. Só isso. Você só precisa aceitar Ele. Só isso. Se você aceitar a Jesus, com todos os problemas que você tem, com todas as tribulações que você tem, Ele vai tomar conta da sua vida. Você só precisa fazer isso. Música número 1, aceitar Jesus. Como herdar o reino do céu assim? Tenho enganado o meu próprio eu, vivendo uma vida só por viver. Já não sei mais o que fazer, não sei como prosseguir para viver ao lado de Jesus. Jesus me ama mesmo assim, basta nele confiar, entregar minha vida em suas mãos. Hoje sei que minha vida pode mudar, mas é preciso aceitá-lo em meu coração. Sinto esperança ao olhar para o céu, pois eu sei que Jesus me ama e se entregou por mim. Já não sei mais o que fazer, não sei como prosseguir para viver ao lado de Jesus. Jesus me ama mesmo assim, basta nele confiar, entregar minha vida em suas mãos.
suas mãos. Jesus, eu me entrego em suas mãos, meu Deus. Amém. Nesse momento é muito gostoso a gente poder, no caso, conhecer um pouquinho os nossos visitantes. E eu gostaria de saber o seguinte: quais são os nossos visitantes? Quem aqui não é, no caso, exatamente, não pertence à nossa comunidade, não pertence exatamente à Igreja Adventista? De Vila Matilde, né? Ela não pertence à Igreja Adventista. Tem mais alguém não adventista? Ó, nós temos um presentinho para você. Seja bem-vinda conosco. Que Deus possa abençoar. E esse CD é desse trio que está realmente cantando aqui conosco. Agora nós temos mais alguns CDs. E nós gostaríamos de sortear agora para os nossos visitantes e para os nossos membros também que estão conosco. Eu gostaria de saber quem está fazendo aniversário hoje. Hoje. Quem está completando mais um ano de vida hoje? Ninguém? Tá. Serve. Legal, parabéns. Deus abençoe o seu lar, tá bom? Ela tá... Eu gostaria também de saber quem está nos visitando pela primeira vez a Igreja Vila Matilde. É muito gostoso poder exatamente saber que nós estamos aqui para louvar a Deus e principalmente para conhecê-lo e para estar mais próximo dele. Nós teremos também, além desses sorteios que foi colocado isso, o CD, nós teremos também um passeio que nós sortearemos em maio, agora nesse próximo mês. Eu gostaria que vocês tivessem um vislumbre, um pouquinho desse passeio. Vocês podem colocar o vídeo, exatamente só um pedacinho, para as pessoas, no caso, saberem. Agora, no próximo evento, que é em maio, nós sortearemos todos os que vieram nesses 3 Together. Só baixa um pouquinho o som. Eu acho que nem todos nós tivemos a oportunidade de passear, mas é muito gostoso. Lembrando que nós levaremos essa turma, algumas pessoas irão conosco e nós traremos o resultado das filmagens, realmente sabendo que os nossos visitantes sorteados foram realmente, que gostaram realmente desse passeio. Esse simulador pode participar a partir de 4 anos de idade. Vocês perceberam que vai ser incrível.
e vai ser muito gostoso estar participando. Então eu gostaria, no caso agora, que a gente pudesse, exatamente, sabendo exatamente desse passeio, vocês pudessem convidar outras pessoas, pudessem realmente chamar outros amigos, pudessem convidar exatamente outros colegas exatamente da escola, de outras atividades, vizinhos, para realmente poder, no caso, conversarmos e podermos estar cada vez mais próximo de Jesus, da breve volta dele. Nesse momento, nós ouviremos mais 2 mensagens pelo trio antes da mensagem. Nós já falamos aqui que Jesus já fez tudo por nós. E tudo que nós precisávamos é aceitá-lo. Não é isso? Agora, quando a gente aceita Jesus, que tem que ser um aceitar racional, qual o melhor lugar do corpo que a gente coloca ele? Aonde? É no coração. E quando Jesus entra aqui no nosso coração, ele brilha de uma forma que as pessoas aí fora percebem e sentem isso. As pessoas olham para você e falam, tem algo diferente em você. Você mostra que você é diferente de todas as pessoas que eu já conheci. Nesse momento nós vamos cantar uma música que fala sobre o meu coração pode brilhar. É a música número 8. Essa história, um dia foi a minha história. Talvez hoje você esteja trilhando este caminho. E Jesus, ele está aí agora, esperando você tomar a decisão certa. A decisão certa. Meu coração andava vazio, alegria ali existia mais. As torturas da vida causaram feridas e o calor já não mais sentia ali. Foi quando um homem tocou em meu coração com aquelas feridas nas tuas lindas mãos. Meu coração pode brilhar, só basta eu aceitar esse amor que meu Jesus quer me dar. Meu coração pode brilhar se eu acreditar que Jesus quer aqui morar. Agora, exatamente nesse momento, existem centenas de pessoas que estão procurando um lugar de paz, um lugar de amor. Eu e você conhecemos e sabemos aonde é esse lugar. Nós só precisamos falar. Existem corações vazios que procuram a verdadeira paz. Vão a lugares e buscam coisas vãs, só recebem tristeza e solidão. Jesus quer entrar em seu coração para lhe dar a verdadeira paz e o perdão. Meu coração pode brilhar, só basta eu aceitar esse amor que meu Jesus quer me dar. Meu coração pode brilhar se
acreditar que Jesus quer aqui morar. Então esse homem pediu morada em meu coração. Você pode ouvir agora? Jesus está batendo agora no seu coração. Ouça a voz do homem que morreu por você. Abra o teu coração e deixe Jesus mudar teu viver. Teu viver. Meu coração pode brilhar, só basta eu aceitar esse amor que meu Jesus quer me dar, Ele quer te dar. Meu coração pode brilhar se eu acreditar que Jesus quer aqui morar. Você trouxe o teu amigo aqui hoje? Você está com o teu amigo aí do teu lado agora? Não? Se não está, então agora é hora de você se movimentar. Eu sei que está sendo gravado, é ao vivo. Se você está aí na tua casa, aí assistindo via web, vai sentar do lado do teu amigo aí, dá um abraço nele agora aí, vai. Não pode ficar sozinho não no banco, hein? Se tiver alguém sozinho no banco aí, ó, tem que ter alguém aí para abraçar, para estar juntinho, porque agora o hino que nós vamos cantar fala sobre isto: a amizade. A amizade é tudo, é tudo. E nós estamos felizes porque nós estamos aqui com Louvarte, Trio Louvarte, a Dida, grandes amigos, a Juliana. Nós estamos com Elias, a sua esposa, a família toda aqui, o Elias do Quarteto VP, que Deus possa abençoar. E nós também estamos aqui com o Pedro Tertulian, que é um grande amigo, valeu, primão do coração, que Deus possa estar com você, com a sua vida. E nós não poderíamos deixar de falar da Eriquinha. Essa daí acompanhou a gente por muito tempo e hoje nós estamos felizes de estar. Foi uma surpresa te ver aqui, Eriquinha. Deus possa te abençoar muito. Nós estamos felizes de estar com os amigos. E como diz, together, é juntos. Nós temos que estar juntos com os nossos amigos, porque no céu nós vamos estar ligados com os nossos amigos. Obrigado porque você veio aqui. Obrigado porque você está acessando aí, está assistindo aí. Que Deus possa tocar o seu coração. A música número 2, Amizade. 2. Amigos não se encontram por acaso, quando existe um sentimento plantado, regado no amor. Amizade com sinceridade, alicerçada na verdade que Jesus ensinou. Ultrapassa as fronteiras, supera as barreiras, não fica omisso, encara os problemas, quebra as algemas, mostra sacrifício. Amigos presentes, internauta. Amizade assim não tem fim, enfrenta tempos ruins. Amizade assim não tem preço. Amizade assim vem do céu, é sustentada por Deus, é baseada em mandamentos.
você olhasse para a pessoa que está do seu lado aí. Olha para ela aí. Fica olhando para ela. Amigos não se encontram por acaso. Quando existe um sentimento plantado, regado no amor. Amizade com sinceridade, alicerçada na verdade que Jesus ensinou. Ultrapassa as fronteiras, supera as barreiras, não fica omisso. Encara os problemas, quebra as algemas, mostra sacrifício. Amizade assim não tem fim, enfrenta tempos ruins. Amizade assim não tem preço. Amizade assim vem do céu, é sustentada por Deus, é baseada em mandamentos. Amar, amar, amor, o dom supremo do Senhor. Amar, amar, amor, o dom supremo do Senhor. Amém. Dá um abraço no teu amigo aí agora. Pastor Claudinho, já vem aqui pra gente dar um abraço também. Som. Boa noite a todos. Maranata. Amém. Para mim é um privilégio muito grande poder voltar aqui na igreja da Vila Matilde, rever alguns amigos, irmãos, ex-alunos, e eu fico feliz. Fico feliz não só por rever os ex-alunos, mas feliz porque eles estão na igreja. Amém? Louvado seja o Senhor. Ver também ex-professores de escola sabatina, né, meus amigos que viram eu crescendo e para honra e glória do nosso Deus fizeram um bom trabalho, viu? Deus me conduziu no caminho certo. É bom poder voltar a essa igreja. Essa igreja é uma igreja especial, principalmente porque eu tenho um primo muito amado aqui, o Paulinho, não sei quantos sabiam disso, mas o Paulinho e a Lucimara são meus primos, né? Bem próximos. E agora a Aninha, que eu tive o prazer, o privilégio, a oportunidade de poder dedicar a Aninha aqui nessa igreja. Que bom, nós estamos juntos mais uma vez. E mais uma vez para podermos falar do amor de Jesus. E quão bom é estarmos assim juntos, né? Unidos com um propósito apenas. Ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e sairmos daqui renovados. Amém? Reavivados para termos um novo momento com o Senhor Jesus. Eu tenho certeza absoluta que essa ideia do together, surgiu no coração não da liderança dessa igreja, mas antes no coração de vez, pelo menos no mês, os jovens estão tendo o momento deles, um momento especialmente preparado para que eles pudessem ali ter um encontro com o Senhor, reabastecer as energias para continuarem firmemente nos caminhos de Jesus. E você pode pensar, mas por que você está falando tudo isso? É porque a cada dia que passa, o desafio aumenta. Seguir a Jesus não tem sido fácil, principalmente no mundo em que vivemos. E mais do que isso, principalmente em relação aos obstáculos, os desafios que têm surgido. E eu digo isso principalmente porque não só para cada um que aqui se encontra, esse desafio tem se multiplicado, mas principalmente devido às gerações que estão surgindo.
cada uma diferente da outra, não é verdade? Cada uma num momento diferente. E aí você pode pensar, mas e o choque das gerações? Tem surtindo um efeito positivo ou negativo na igreja? Em algumas igrejas, positivamente, nós vemos que isso tem desenvolvido bem. As gerações, independente da época, estão se dando bem. E nós cremos que profeticamente isso vai se cumprir. Os velhos e os jovens, as crianças, ambos terminarão juntos o cumprimento da missão aí, a obra da pregação do evangelho está sob a nossa responsabilidade, amém? Só que você pode pensar, mas por que você está falando das crianças? É porque eu não sei se você sabe. Na visão dos psicólogos, as crianças têm ainda nelas impregnadas o culto ao heroísmo. Eu não sei se você sabe, é por isso que os filmes de super-heróis funcionam tão bem com as crianças. E é bem verdade que nós particularmente gostamos também, principalmente desses últimos filmes. Eu não vou entrar agora, né, no mérito ou talvez nos pontos negativos dos filmes, mas querendo ou não, são os filmes que ultimamente mais fazem sucesso. E as crianças, por incrível que pareça, não sei se você sabe, jovem, eles estão olhando para vocês, tentando encontrar em cada um de vocês um herói. Eu particularmente, quando lembro bem da minha infância na igreja, eu lembro bem que eu tive ali os meus heróis. Você já parou para imaginar que você pode ser um agente motivador ou desmotivador para essa próxima geração que está por vir? Quem você tem sido? Você tem sido um jovem usado por Deus a ponto de ser separado por Ele a fazer uma obra incrível, não só para as pessoas que estão à sua volta, mas para as gerações que estão vindo? Se as crianças olham para você hoje, qual é a definição que você imagina que eles estão tendo em suas mentes? Este é um verdadeiro cristão, aquele não é um cristão assim tão verdadeiro. Você tem sido um herói ou não? E você diz assim, mas por que tudo isso? Porque nós devemos nos contextualizar, sim ou não? Sim, a realidade deles, mas jamais devemos nos esquecer que o princípio principal em nossa vida deve ser o amor incondicional a quem? A Jesus. E se amarmos de coração ao Senhor, as crianças verão sim ou não? Eu não sei se você sabe, criança se engana por um determinado tempo. Depois de um certo tempo não se engana mais. Principalmente a partir dos 8, 9 anos, aquele que era um herói já passa a não ser mais herói porque ele descobre quando a prática e a teoria estão andando o quê? Juntinhas. Por que você está dizendo isso? É porque o desafio está cada vez maior. Manter os jovens na igreja. Pastor, que desafio é esse, hein? Grandioso. Eu agora tenho o privilégio, estou tendo o privilégio, a oportunidade de poder trabalhar na associação junto ao Ministério Jovem. Nós estamos lá auxiliando o pastor Paulo Fernandes. O pastor Paulo Fernandes já serve a Deus nesse ministério há quase 17 anos. E eu agora estou nos meus primeiros meses, não é? Nesse novo ministério. Eu estava no distrito, esse é o meu 12º ano como pastor aqui na Associação Paulista Leste. É uma alegria poder servir a Deus nessa associação. Porém, eu digo para vocês que do ano passado, do finalzinho do ano para esse, as minhas orações se multiplicaram. E por quê? Porque as gerações que estão vindo, elas estão surgindo uma diferente da outra. E nós precisamos estar antenados como ser um herói para esses jovens, principalmente para os adolescentes, para os juvenis e para as crianças. Ah, pastor, você está enganado, o grande herói é Cristo Jesus. Mas como eu disse, as crianças têm ainda um culto ao heroísmo e eles procuram identificar nos seres humanos que devem ser a manifestação pessoal da glória de Deus em um herói. E quão bom será se cada criança, se cada juvenil encontrar em você o quê? O herói dele. Aquele que será um agente de salvação e de bênção sobre a vida dele. Amém? Por que isso? Porque as gerações que estão vindo são diferentes uma das outras. Você concorda comigo, sim ou não? Pastor, por que você está dizendo isso? Olha esse vídeo, como as crianças estão cada vez mais avançadas. Elas já nascem num novo momento.
Uau! As crianças estão avançadas, sim ou não? Cada vez mais além daquilo que nós imaginamos. Soltaram até fogos porque eu comecei a falar. Ó, a respeito dessa grande realidade. E quem é professor, quem tem lidado com essas crianças, sabe muito bem o que eu estou falando. Eu tenho 2 filhos, o Gabriel, com 10 anos, e a Camille, com 8 anos. Imagina. E a cada dia que passa, eu tenho percebido que mesmo eu sendo de uma outra geração, eu tenho que tentar me contextualizar para apresentar Jesus de uma forma diferente. O que eu quero com isso, nessa parte introdutória aqui, é dizer para vocês o seguinte: parabéns à liderança dessa igreja. Parabéns ao Mauro, a Rosana, aqueles que estão encabeçando esse projeto. O Together existe para que essas gerações, não só os jovens, não só os adolescentes, juvenis, mas todas as gerações que aqui estão, possam estar antenadas, contextualizadas, para um propósito apenas, quer seja via internet ou não, falar de quem? De Jesus. E eu acho bonito isso. Às vezes somos tentados a acreditar que somente uma parte da igreja pregará o evangelho, cumprirá a missão. Mas como a Bíblia diz em Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas o quê? Profetizarão, amém? Os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Você concorda que terminaremos a obra juntos, sim ou não? Together, independente da geração. E aí você pode pensar: pastor, por que você está apresentando tudo isso e essa ideia principal de que precisamos estar juntos? É porque os nossos irmãos mais experientes precisam entender que a nossa juventude está num novo momento. E é por isso que eu parabenizei a liderança. Nós precisamos ter momentos com os jovens para abrirmos o verbo, para podermos conversar com vocês no momento à parte. E louvado seja o Senhor por estarmos aqui debaixo de louvor, debaixo de oração e debaixo da leitura da palavra de Deus, que nos coloca verdadeiramente debaixo da graça do Pai, amém? Aí você diz: por que, pastor, tudo isso? É porque quão difícil é manter os jovens na igreja. E você sabe que uma das grandes questões levantadas é porque há choque de gerações. Quando as gerações entendem que uma deve servir para ajudar a outra, isso aqui, não acontece. Como eu te falei, sem grilo, super simples aqui, O senhor vai gostar. Aí. Então é aí que a internet fica? Não. Aqui o senhor vai acessar a internet. A internet fica fora do laptop. Onde? Em todo lugar. Como Deus? Não, pai, não como Deus. A internet é assim como uma série de cabos pelo mundo, conectados, transmitindo ali os dados todos. É que nem Deus, pai, é que nem Deus. Mas Deus é único. Tá bom, então é que nem Alá. Não, Alá não existe. Uma coisa onipresente, pai, que está em todo lugar. Como Deus. Pai, olha só, vamos lá. Isso aqui é o Twitter. A praia estava ótima. Oba, BBB começa amanhã. Comi demais no almoço. LOL. São meus amigos. Tá bem de amigo, hein? Eles são mais interessantes pessoalmente. Então para que serve o Twitter? Pai, vamos lá. Esse aqui é o Facebook. Oba, BBB começa amanhã. Comi muito no almoço. Então, pai, o Facebook é uma coisa para o senhor reencontrar os seus amigos. Vamos dizer, aquela turma do passado, aquela tua galera da infância, do colégio, de um emprego antigo. O senhor pode reencontrar essas pessoas aqui no Facebook. Tá, e aí você faz o quê? Aí você é Ed. Quem? Quem o quê? O Ed. Que Ed? O Ed que você falou aí. Não, adiciona como amigo. Sim, e aí volta a se falar. Vamos lá. Aqui é o Google. Por que Google? Não sei, não interessa, é Google. Mas na internet só tem nome idiota. Então, pai, o Google o senhor vai utilizar como um mecanismo de busca. E aqui, ótimo, vou mandar buscar meu remédio então. Não, vou mandar buscar, porque a semana passada eu tive na farmácia, fui mal atendido lá por um cara. Pai, não é isso. Não é... O senhor não vai mandar buscar. Não pode mandar buscar comida então. Não, comida pai. Ali no restaurante. Não, pai, aqui. Delivery. Foca aqui. Aqui. Não. O Google é para a pessoa buscar informação. Informação, sobre qualquer assunto que o senhor quer saber. Qualquer coisa que o senhor imaginar, o senhor vai colocar no Google e vai aparecer. Por exemplo, vamos dizer que o senhor queira saber quem é a presidente do Brasil, por exemplo.
Mistério. do Brasil. Aí. Tiririca. Ah, essa é a Wikipédia. Quem? A grande verdade é que o choque acontece, existe. Mas só que a Bíblia está dizendo o seguinte, que nós terminaremos juntos a pregação do Evangelho. Amém? Terminaremos, independente das diferenças. Agora, quando isso verdadeiramente vai acontecer? Eu tenho um texto bíblico. E eu creio que, Mauro, acredito, né, que vocês devem ter fundamentado a ideia do together em Marcos capítulo 3. E se você trouxe a Bíblia, é nesse momento que eu começo o bate-papo com vocês. Meu pai, se ele levou 10 minutos para fazer a introdução, imagina até onde nós iremos. Não, eu prometo para vocês, mais 25 minutos a gente está praticamente terminando. Agora, por que tudo isso? Eu entendo que o principal propósito do Together, olha, o dom de línguas tem que continuar. Ele, na verdade, existe com a ideia de colocar vocês, assim como o futuro pastor Silas falou, aos pés de Cristo, em desenvolver um relacionamento profundo com Deus. Jovem, entenda, irmãos, irmãs, vocês não vieram aqui por um acaso. Foi Deus quem trouxe vocês aqui. E o principal propósito era mostrar para vocês que, independente do mundo estar avançando, como se encontra avançando tecnologicamente, independente das gerações que estão surgindo, serem gerações cada vez mais desafiadoras quanto à pregação do Evangelho, independente das gerações quase não conseguirem falar a mesma língua, é possível, nos dias de hoje, cumprirmos a profecia de Joel, caso, independente da geração que você se encontra, fazer o que o Together quer que você faça. E o que o Together, a proposta quer, é colocar você aos pés de Jesus. Nós só estaremos verdadeiramente juntos, independente da tecnologia à nossa volta, independente da globalização, independente do mundo em que nós nos encontramos, se nós estivermos aos pés de Cristo, se nós estivermos ali aos pés do Senhor. Você não veio aqui por um acaso, Deus lhe trouxe, como eu falei e repito, mas Deus lhe trouxe aqui para lhe mostrar o seguinte: o seu lugar não é em um outro lugar, a não ser na igreja. E aqui é o seu lugar, você precisa estar aqui, não estando aqui simplesmente para se encontrar com os amigos, mas virem à igreja para se colocarem aos pés de Jesus. E quando nós estivermos verdadeiramente, independente da geração, aos pés de Cristo, faremos a diferença no tempo presente, impactaremos as pessoas que estão à nossa volta e interferiremos. É assim que serve? Tá certo? Olha, falei certo. Uau, na velocidade do raciocínio. Iremos interferir no futuro. Agora, por que você está dizendo isso? Eu entendo que o verdadeiro segredo de um jovem não mais pensar em abandonar a igreja se encontra em Marcos capítulo 3. Pastor, por que você está dizendo isso? Marcos capítulo 3 não é um capítulo assim que fala ao jovem. Marcos capítulo 3, principalmente no versículo 3 em diante, o qual você escolheu, fala de Jesus chamando os apóstolos. Só que deixa eu fazer uma pergunta. Os apóstolos impactaram as pessoas da sua época, sim ou não? Interferiram no futuro, sim ou não? Marcaram gerações, sim ou não? Sim. Agora, por que eles fizeram tudo isso? Porque eles atenderam o chamado de Jesus, certo ou errado? Eu já sei sobre o que você vai falar. Você vai falar sobre chamado? Não. Mas pastor, você vai ler Marcos capítulo 3, versículo 13, que fala de Jesus chamando os discípulos. Só que por que eu creio que estes versículos falam especificamente a todos nós, o qual Deus nos chamou para impactarmos as pessoas à nossa volta no presente e interferirmos no futuro? Olha o que a Bíblia diz. Às vezes a gente lê a Bíblia tão rapidamente e a gente não se atenta a alguns detalhes. A Bíblia diz assim, versículo 13: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. A Bíblia diz no versículo 14: e então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir o quê? Demônios.
E então a Bíblia apresenta a partir do versículo 16 os 12 apóstolos. Talvez você possa pensar, mas espera aí. Você quis dizer no início da sua fala que a grande mensagem do jovem se encontra em Marcos 3, 13 e 14 e 15? Sim. Por quê? É porque, a bem da verdade, o propósito de Deus, ao colocar essa porção bíblica quanto ao chamado dos apóstolos, era para nos mostrar o verdadeiro segredo da vitória em Cristo Jesus. A Bíblia diz que eles eram capazes de expelir o quê? Demônios. A pergunta que surge é, eles tinham autoridade sobre o mal, sim ou não? Eles tinham autoridade sobre as tentações que estavam à sua volta, sim ou não? Eles tinham autoridade, sim ou não? Sim. Só que é interessante, uma leitura rápida do texto nos leva a uma interpretação precipitada do mesmo. Às vezes nós achamos que os apóstolos só fizeram o que fizeram porque eles o quê? Foram chamados por Cristo. Isto é, eles faziam parte da panela de Jesus, ou do grupinho separado por Cristo. Só que, a bem da verdade, o texto não diz isso. O texto apresenta que o segredo dos discípulos não estava especificamente em estender a mão, não estavam especificamente em passar e a sombra de um deles, como a Bíblia nos diz, curar. A Bíblia não apresenta nada disso como sendo segredo, mas apresenta um detalhe. O que Jesus disse? Ele chamou os discípulos com uma função. E qual foi a função? Versículo 14. Então designou 12 para estarem o quê? Com ele. E para os enviar o quê? A pregar. Sabe o que eu quero agora levantar aqui, junto a vocês? Uma rápida discussão. Por que que muitos e muitos jovens estão, nos dias de hoje, infelizmente, se arrastando dentro da igreja? Mesmo trabalhando na igreja. Por que que muitos membros em nossa igreja, mesmo tendo um cargo de responsabilidade, não se sentem salvos, se sentem perdidos? Por que que muitos entram nessa igreja e saem da mesma forma? Por que que muitos não têm a certeza de que o seu nome se encontra no livro da vida? Porque inverteram os fatores. A pergunta que surge, uma outra pergunta é: os discípulos teriam autoridade para expelir demônios e impactarem as pessoas à sua volta e interferirem no futuro se eles simplesmente saíssem para pregar, sim ou não? Não. E aqui se encontra o grande erro. Dizem alguns filósofos e matemáticos e outros mais, que a ordem dos fatores, independente da situação, não altera o resultado. Mas nesse caso, a ordem dos fatores altera o resultado quanto ao compromisso e uma vida íntegra ao lado de Jesus. Olhem para mim por quê. O versículo 14 diz que Jesus designou 12, em primeira instância, para estarem com Ele. A Bíblia usa a palavra junto, together. Para estarem com Ele, junto, together, para depois enviá-los o quê? Para pregar. Talvez você possa pensar onde você quer chegar com tudo isso. Deus pode nos usar poderosamente, sim ou não? Deus pode fazer com que através da nossa vida, mesmo nós ali naquele momento, no momento de pregação, não abrir a boca, mas pregar a palavra de Deus e levar pessoas à salvação, sim ou não? Podemos expelir demônios, sim ou não? Podemos ser conforme a Bíblia nos diz em 1 João capítulo 2, a partir do versículo 16, que os jovens são fortes, porque a palavra de Deus permanece neles, sim ou não? Podemos ser jovens verdadeiramente poderosos para essa região, sim ou não? Agora, por que que nós não estamos surtindo o verdadeiro efeito que Cristo fez com que esse efeito se cumprisse na vida dos discípulos? Porque invertemos as coisas.
queremos sair para pregar, queremos sair para cantar, queremos sair para aconselhar, queremos sair para usar a internet ali, para levar o evangelho. Mas entenda uma coisa, jovem. Eu cheguei a essa conclusão na Associação Paulista Leste depois de refletir muito tempo, 5 meses. E o pastor Paulo, 17 anos. 5 meses. Que eu lá na associação, juntamente com os pastores, podemos desenhar vários e vários projetos em como manter o jovem na igreja. Mas sabe qual foi a conclusão que eu cheguei depois de ler a Bíblia? E depois de ser impactado pela palavra, e depois de ser impactado pelo Espírito Santo que falou ao meu coração, cheguei a uma conclusão. Se Jesus não for o primeiro e o único, se Cristo não for entronizado de uma vez por todas, se o jovem não assumir um compromisso verdadeiro ao lado de Cristo, se ele não parar de brincar entre a igreja e o mundo, se ele não definir de que lado ele está, e principalmente o lado de Jesus, nada de diferente acontecerá. E eu estou dizendo isso com fundamento bíblico e pessoal. Jovem, eu poderia usar muitas e muitas ideias aqui quanto a isso que eu estou falando, mas eu quero que fique uma em sua mente. Deus nos chamou para impactarmos as pessoas que estão à nossa volta. Só que isso só vai acontecer a partir do instante em que nós passarmos tempo com quem? Com Cristo. Você quer ver um exemplo? Quanto tempo você tem passado com Jesus? Quanto tempo durante a semana você passa lendo a Bíblia? Quanto tempo você passa em oração? Eu não quero que você se torne um Santo Agostinho da vida. Eu quero que você entenda que a mensagem é para mostrar para você que é necessário sim se contextualizar, que é necessário estar antenado quanto às coisas que estão acontecendo, que é necessário você usar a internet mesmo que outras gerações não entendam, que é necessário você formar grupos de oração e de leitura da Bíblia, de troca de mensagens via internet, que você pode usar tudo isso que está ao seu alcance, a tecnologia, que você pode trazer para a igreja propostas diferentes de como agregar mais, de como ter o grupo de jovens mais próximos de Jesus. Mas se cada um não trabalhar uma questão, que é a espiritualidade em Cristo, de nada valerá. Pastor, por que você está trazendo isso para a gente nesta noite? Eu tenho me preocupado. E a preocupação agora não é especificamente com vocês. Essa preocupação, eu tenho me preocupado com vocês, como agora responsável pelos jovens. Jovem, eu sei que alguém está tentando te atrapalhar, não permita. Olhem para mim. Talvez alguma coisa está te chamando a atenção. O que eu quero que você entenda nessa noite é que Deus nos chamou não só para impactarmos as pessoas que estão lá fora, mas para sermos uma luz e um exemplo para as pessoas que estão aqui dentro. Para impactarmos as gerações que estão vindo. E olhem para mim, em nome do Senhor Jesus, olhem para mim. As próximas gerações que estão vindo, independente do contexto que elas estão sendo inseridas, se nós não tivermos um compromisso firme com Jesus, em estar aos pés dele, como a Bíblia nos diz, viveremos um cristianismo de fachada jamais visto como muitos têm vivido. E as crianças verão isso e terão como exemplo a seguinte ideia e o seguinte exemplo. Eu vou viver na igreja quando me convém. Quando não me convém, eu saio dela. Pastor, por que isso? Por causa disso. O tempo está acabando. Jovem, você não veio aqui para ser alimentado somente. O Together existe para você assumir um compromisso com o Senhor. O Together existe para você se unir um ao outro com um propósito. Jesus está voltando. E o tempo está acabando. É tempo de acordar.
You're losing us. Нам поможете? आप हमें खो रहे हो. You're losing us. Ви нам допоможете? Папа, мама. 우리 잃어먹으면 안 돼. Не теряйте нас. Somos la esperanza de la iglesia. Gib uns also Belief. ได้โปรดช่วยผมนะครับ No nos pierdan. Don't lose us. A bem da verdade é que essa tem sido uma preocupação nossa. A janela 414 é a principal janela que nós jovens precisamos nos atentar em trabalhar com eles. As nossas crianças de 4 a 14 não estão tendo mais nenhuma referência, principalmente no mundo. E as que têm é para levá-los para distantes de Cristo. E a grande verdade é o que nós estamos fazendo. Eu sei o que aconteceu no último Together. O pastor Jonas Pinho falou sobre sexualidade. Você tem que cuidar com isso mesmo. Você tem que procurar ser um cristão autêntico e verdadeiro quanto ao sexo. Só que o Together dessa noite é para incentivá-lo a ter um compromisso firme com Jesus. Assim como o pastor falou, você precisa ter Cristo como primeiro e único em sua vida.
E sabe por que eu estou trazendo essa ideia? Porque as nossas crianças estão querendo identificar no meio de vocês os seus heróis. É verdade, Cristo é o herói dos heróis. Agora, pastor, por que você trouxe isso? E eu não tenho mais tempo, 5 minutos. É porque alguns perguntam por que os jovens abandonam a igreja. E eu vou passar rapidamente, tá, meus queridos? Que eu não quero terminar muito tarde. Tá bom? Vocês me perdoem aí, da próxima vez, me deem 8 horas para falar, que daí eu vou até as 9h30. Olha lá, uma pesquisa feita por um professor da Andrews, 27 anos envolvidos com o Ministério Jovem envolvido, perdão, ele pesquisou durante 10 anos 1.500 jovens batizados. E olha que interessante, ele descobriu que a grande questão, dentre muitas que ele estudou, era o envolvimento. E ele descobriu através dessa pesquisa que 55% dos jovens, os 1.500, metade, praticamente um pouquinho mais, assistem regularmente à igreja. Agora olha, passando rapidamente a pesquisa que ele fez. 34% estudam regularmente a lição, 13% contra 87% participa de uma ou mais comissão, mostrando o seu envolvimento com a liderança. 21% participa de atividades e testemunhos, isto é, que estão ali sentindo Deus se manifestando em sua vida e que estão testemunhando. 79% disseram que não, isto é, eu não sinto nada disso acontecendo. As pessoas falam de que Cristo tem se manifestado na vida de muita gente, mas na minha ainda não vi. E em relação às participações deles nas atividades sociais, mais ou menos 57% diz que não, 43% também diz que não. Rapidamente. O que mais me chamou a atenção é que das 6 doutrinas chaves da igreja, todos eles aceitam perfeitamente elas, amém? Isso mostra que a nossa igreja tem ido numa direção muito boa. A nossa igreja está e sempre esteve e sempre estará alicerçada na palavra de Deus, amém? Não é por questão doutrinária que os nossos jovens têm abandonado a igreja. Olha aqui, ó, eles aceitam o sábado, a segunda vinda. Eles aceitam que não existe vida após a morte. Eles aceitam o santuário celestial, as 2.300 tardes e manhãs. Eles aceitam Ellen White como profetisa verdadeira, a igreja adventista como sendo a igreja verdadeira. Agora, olha que interessante. Mas quanto agora aos estilos de vida deles? Não usar drogas, eles aceitam. Não fumar. Descansar no sábado, a maioria aceita. Olha lá, modéstia no vestuário, começa a cair um pouquinho. Sexo apenas no casamento, olha aí, a grande maioria. Não usar joias, aqui já mudou um pouquinho o quadro, né? Na verdade, tem mudado um pouquinho. Não ouvir rock também tem sido uma dificuldade. Através da pesquisa ele descobriu isso. Não ir às baladas, 50% não aceita essa ideia, 32% sim. Não ir ao cinema, a maior parte tem ido, 16% aceitam a ideia. Agora, tudo aquilo era só para você começar a perceber o seguinte: não importa o quão profundo biblicamente ele se encontra. A conclusão do estudo foi um pouquinho mais além. Por mais doutor que o jovem seja na Bíblia e no espírito de profecia, se ele não tiver um compromisso com Cristo, o mundo o quê? O engole. E a pesquisa começou a apontar nessa direção, isto é, se torna muito mais complicado não amar o mundo do que se ele estivesse envolvido com quem? Com Cristo. E olha aqui, algumas coisas, frequência da vida devocional dele. Oração particular, ali é o D diariamente, o S uma vez por semana, o M uma vez por mês, o RN raramente ou nunca. Vou passar rapidamente, mas eu quero só destacar alguns detalhes. Oração particular, alguns dizem diariamente. Mas o que está acontecendo? Outros disseram uma vez por semana, outros 9% ali, 0,9%, né, no caso. Uma vez por mês e raramente, mais ou menos, a mesma quantidade ali. Agora, rapidamente aqui, que eu esqueci só de destacar um ponto. O estudo da Bíblia, olha aqui, diariamente 13%, uma vez por semana o camarada se alimenta biblicamente falando, uma vez por mês 21%, raramente ou nunca o quê? 36%. Não vou destacar os outros, mas é só para você entender onde eu quero chegar. Atividades agora. Olha, assistir TV. Várias vezes por dia, todo mundo quase. A maioria. Ouvir rock, a maioria. Várias vezes por dia. Ir ao cinema, aqui na verdade inverte os números. Olha aqui, ó. Várias vezes por dia não dá, o cara trabalha. 3 e
e 4, né, no caso aqui, ó, raramente, mas algumas vezes por mês, especialmente sábado à noite. Alugar DVD, aqui já começa algumas outras coisas, dançar, né? Olha aqui, ó, algumas vezes, raras vezes, olha aqui, ó, raramente, quando surge a oportunidade, 44% responderam que nunca. Usar drogas, amém, 92% disseram nunca, amém? Bebidas alcoólicas, mas a gente tem visto no Facebook muitos meninos e muitas meninas se colocando numa situação complicada. Vão na baladinha e tem lá, né? Às vezes, ou numa festinha, qualquer que seja, a latinha de cerveja, socialmente, não tem problema. Tomem cuidado, é de pouquinho em pouquinho que o cristão vai saindo da igreja. Jogar videogame e outras coisas mais. Internet, várias vezes por dia. Até vi anteontem, uma reportagem sobre pessoas que estão indo para a clínica de reabilitação para dependência cibernética, é assim que fala, meu pai do céu, tentei forçar e não saiu. Mas é mais ou menos para você entender, amar o mundo está muito mais fácil hoje do que amar a igreja. E por quê? Olha o compromisso com a igreja como se encontra. Relação atual hoje com a igreja adventista, dos irmãos. Foi feita uma pesquisa com os 1.500 jovens, olha que assustador. Membros envolvidos, quantos? Relativamente envolvidos, desculpa os irmãos Raimundo, é o jovem Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, 47%, membros apenas no papel, 16%, e relação quebrada, 10%, sabe qual é o grande problema do Apocalipse mostrar que na nossa geração viveríamos a era de Laodiceia? Aqui, ó, foi comprovado na pesquisa, 47% dos nossos jovens estão encarnando Laodiceia, isto é, não são quentes, nem frios, são mornos. Agora, por que eu estou trazendo isso? Por exemplo, compromisso com Cristo. 2% respondeu que nunca fizeram o quê? Um compromisso com Cristo. Tenho algum compromisso, 29%. Mas aqui a pesquisa, só você estudando ela detalhadamente, mostra que 69% tinha atualmente um quê? Compromisso com Cristo. Só que, como eu falei, é um compromisso meio que subliminar. Aquele compromisso que não é um compromisso profundo. Agora, qual a relevância da igreja? Eles responderam quanto aos sermões. 46% aceitam os sermões, 22% não têm certeza, 32% discordam das mensagens pregadas, muitas vezes não direcionadas aos jovens. Até entendi essa pesquisa. Minha igreja atende minhas necessidades, agora uma reivindicação por parte deles. Aceita, 34%. Não tem certeza, 25%. E discordam, 41%. Minha igreja atende minhas necessidades sociais, 22% aceitam, 22% não têm certeza, 56% discordam. Preocupante, isso aqui falou para a liderança, para a nossa igreja como um todo. Agora a pergunta, por que faltou um ponto de interrogação? Por que os jovens estão agora na igreja? Sabe por quê? Olha que pontos interessantes. Porque a verdade que eles aprenderam, a mensagem é verdadeiramente o quê? Fundamentada na Bíblia, por causa da verdade que ela apresenta. Amém? Porque foram criados dentro dela hábito, e aqui já existe um perigo. Tem muitos jovens esperando fazer 18 anos para mandarem no próprio nariz e o quê? Saírem da igreja. E o Together existe para você entender uma coisa. Compromisso com Jesus é o principal ponto. Amém? Por causa da relação com quem? Com Cristo, amém? Envolvimento, amizade, relacionamento e outros mais. Agora, o que mais incomoda no jovem? A atitude de julgamento da parte dos membros e líderes, sem a disposição de ajudar. A pesquisa não foi só para os jovens, foi para outra geração. Que geração? A minha. Nós que estamos na liderança, Silas. Nós que somos responsáveis por esse grupo. Falou para mim. Atitude de julgamento. Muita política por parte dos líderes da igreja. Temos que cuidar com isso. Hipocrisia. Pregar ou professar crer na mensagem e não vivê-la. Cristianismo de fachada é o que eu disse. Até 9 anos a gente engana as crianças. Aquele que era um herói até os 9, quando a máscara cai, depois dos 9 se torna vilão. Assim é pai e mãe, viu, queridos? O pai e a mãe enganam os filhos até os 9. Depois dos 9, se não cuidarem, se tornam vilão, porque ele começa a perceber que aquilo que se fala não se condiz com a prática. O que mais incomoda o jovem?
regras e códigos muito rígidos, deixando a relação com Cristo para segundo plano. A atitude, isto é, alguns se acham mais santos do que eles, da parte dos membros para com outros membros, ou da igreja para com outras igrejas. Isto é, pureza, eu sou o perfeito, não erro tanto quanto vocês. Qual foi então a definição deles para a igreja ideal? Se você pudesse apresentar uma igreja adventista ideal, como ela seria, na visão dos jovens? Amiga e caridosa, amém? Aceitaria e ajudaria todas as pessoas. Jovem é assim ou não é? Ele quer inclusão, ele quer incluir. Quanto mais ele adiciona, quanto mais gente no seu grupo, melhor. Isso faz parte da característica do jovem. Ter profunda espiritualidade, a igreja, com programas relevantes às necessidades de quem? Dos jovens. Ai, meu pai do céu, não era para voltar, meu tempo já está curto. Vai lá, agora foi. Ser uma igreja como uma... Irmãos, a mensagem dessa noite não é só para os jovens, é para todos que aqui estão. Com uma relação de respeito umas às outras e a Deus. Como seria a igreja ideal para o jovem? Estar envolvida na comunidade, ajudando as pessoas com suas necessidades. Sabe as igrejas que mais têm obtido sucesso com os jovens? São aquelas que estão criando projetos, Mauro, para fora. Porque às vezes a gente pensa que os jovens, não, eles têm vergonha. Se nós criarmos um projeto que tem início, meio e fim, com jovens que são questionadores e que querem saber onde tudo isso vai dar, e que seja um projeto impactante, não aquele de sair só e fazer pesquisa bíblica, mas algo diferenciado. A gente tem visto que o projeto Vida por Vidas tem dado certo. Quando é negócio de doação de sangue, vamos todo mundo. É legal. Algumas coisas verdadeiramente impactantes, eles gostam. E olha que interessante. Eles querem isso, atender a comunidade, um lugar de diálogo e encorajamento. Amém? Dê o quê? Diálogo, não monólogo. Eu creio. Olhem para mim. E eu terminei. A igreja vai mudar, viu, irmãos? E muito. Essa história de um camarada como eu agora fiz durante essa noite pregar e só falar, nesse mundo em que nós agora podemos opinar, vai mudar. Escrevam o que eu estou falando. E eu faço essa declaração com gratidão a Deus, porque tem que mudar mesmo. Nós temos que ter um culto já hoje, acontecendo muitas coisas simultâneas, sabe? Você mandando mensagem, gente, isso já acontece em algumas igrejas. O pastor recebe a mensagem ali, a pergunta, já surge uma dúvida, ele responde, o camarada já manda a mensagem, o link, o sermão. Está mudando a igreja. E o jovem quer alguma coisa nesse tipo, nessa direção. Ai, meu pai. Em lugar os jovens fossem envolvidos, eles gostariam de uma igreja em que os cultos fossem interessantes, relevantes e que falem as necessidades o quê? Pessoais. Agora, quais são as recomendações? Encorajar um cristianismo sólido em casa, motivando os pais a darem um bom exemplo e cultivarem o culto, coisa que tem sido esquecida. Tornar acessível, recomendação do estudo, a educação cristã para todos os nossos jovens, mensagem para todos envolvidos na direção das escolas adventistas e assim por diante, especialmente nos 10 primeiros anos escolares. Envolver os jovens na vida e nas atividades da igreja. E aqui, demonstrar que regras e estilo de vida são fundamentais para a experiência cristã. Estimular uma vida devocional forte, é o que o Together está propondo, oração pessoal. Tornar o estudo da Bíblia rico e proveitoso. Fazer o possível para que os jovens desenvolvam uma visão positiva da igreja e da organização. Encorajar as famílias a participarem da adoração juntas. Apresentar as doutrinas básicas da igreja e desenvolver atividades sociais promovidas pela igreja. Por que tudo isso? Última citação. Satanás usa todos os meios para prender os jovens no pecado, porque assim tem os adultos garantidos. O inimigo das almas tem verdadeiro ódio contra todo esforço para influenciar os jovens na direção que? Certa. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu não vim nessa noite dar um monte de conceito do que o jovem deve fazer e do que o jovem não deve fazer. Eu só vim apresentar um conceito. Que independente da globalização e da velocidade que as coisas estão acontecendo, independente das gerações serem diferentes, independente disso tudo,
é possível nos dias de hoje fazermos uma grande diferença caso não invertamos os fatores principais, que são, primeiro, estar aos pés de Jesus, e segundo, sair para pregar o Evangelho. Deixa eu fazer uma pergunta. Jovem comprometido com o Senhor, que se encontra verdadeiramente não de fachada, ou por desencargo de consciência aos pés de Jesus, faz a diferença, sim ou não? Você crê sim ou não? Só que eu não trouxe só a teoria. Eu trouxe a prática. Como Mateus Soares do Maranhão, que faz um trabalho de gente grande, espalhando o amor de Jesus. O que eu mais gosto é de trabalhar na igreja. Eu tenho o costume de visitar as pessoas, pergunto por que ela não está vindo para a igreja. Ou então, quando a pessoa não é batizada ainda, eu vou lá, convido ela para vir para a igreja. A gente termina ali a visita, cumprimenta e vai partir para outra visita. No mesmo dia, eu consigo visitar umas 3 pessoas. O Mateus ele tem feito um grande trabalho aqui no distrito de Barra do Corda, aqui no bairro Piquezinho, onde ele mora. E através do seu trabalho, cerca de 25 pessoas já foram batizadas. Algo que nos surpreendeu muito também foi o envolvimento dele no projeto Missão Caleb. Nós fomos para uma cidade chamada Fernando Falcão, onde tínhamos uma igreja ali que já estava há 4 anos fechada. E o Mateus, desde o começo, ele sempre animado para poder participar. No princípio, a gente ficou até meio receoso dele ir, pelo fato de ser bem pequeno, bem jovem ainda. Mas quando a gente percebeu a determinação, a vontade que ele tinha, nós decidimos então dar essa oportunidade para ele. E no final desse trabalho, cerca de 35 pessoas foram batizadas. Às vezes eu tenho vontade de passar a noite todinha brincando. Nem dormir, passar a noite toda. Mas só que a gente sente que é um dever da gente estar na igreja. Eu sou o diretor do departamento infantil, sonoplastia e ministério pessoal. Quando eu crescer, eu quero ser um pastor. Tudo que Deus disse para os discípulos que estivessem próximo da vinda dele já está acontecendo nos dias de hoje. E a gente se pergunta às vezes, mas o que está faltando mesmo para Jesus voltar? E só falta pregar o evangelho no mundo inteiro. Cada pessoa que se batiza, eu sinto emoção, porque toda pessoa que entrar no céu, ela precisa ter uma coroa. E a coroa precisa ter, no mínimo, uma estrela. Ou seja, a estrela significa cada pessoa que você levou ao batismo. Então eu sinto essa emoção de saber que cada pessoa que eu levo ao batismo é uma estrelinha que está indo ali para a coroa. Quando eu subir para os céus, eu não quero subir sozinho, quero subir com todos. Vou fazer uma pergunta. Como que um menino desse tamanho pode levar mais de 30 pessoas aos pés de Jesus? É porque ele sabe falar super bem? É porque eles têm uma desenvoltura incomum? Não. É porque o Mateuzinho é um menino de oração. Ele passa tempo aos pés de Jesus. Sabe o que eu vim aqui nessa noite fazer? Só lembrar vocês aquilo que vocês já sabem, mas muitas vezes esquece. O verdadeiro sucesso se encontra aos pés de quem? De Jesus. E a pergunta é essa: você tem passado quanto tempo aos pés do Senhor? Deus pode realizar maravilhas na sua vida. Deus pode fazer você parar de se arrastar nessa igreja e ser um agente de salvação para impactar as pessoas que estão à sua volta e interferir no futuro. E principalmente, ser um herói para as próximas gerações que estão vindo. Eu gostaria de saber quantos querem assumir um compromisso de se tornarem verdadeiramente uma luz e iluminar a vida de outras pessoas e abreviar através desse testemunho a volta de Jesus. Eu quero que você tenha levantado a mão, dizendo no seu coração: Senhor, eu quero ser usado. E se você fez isso, Deus vai lhe usar poderosamente. O Trio Adventos vai cantar mais uma música. Talvez você possa pensar, mas pastor, foi tão simples. Era para ser simples mesmo.
Mas foi tão direto ao ponto, era para ser direto ao ponto mesmo. O mundo está aí girando, numa velocidade tremenda. E nós devemos apoiar uns aos outros. Nos contextualizar, é verdade. Pregar o evangelho, mas jamais nos esquecer de que é necessário estar aos pés de quem? De Jesus. Que você, ao ir para sua casa nessa noite, faça um teste. Passe, pelo menos, 5 minutos. Você pode pensar, mas oração não é tempo. É qualidade. Só que você pode fazer um teste. Passe 5 minutos. E mesmo que você só fale 3 minutos na oração com o Senhor, fique os outros 2 minutos quietinho tentando ouvir a voz de Deus. E você vai ver que as lutas que você tem passado, os problemas que você tem enfrentado, elas começarão, as lutas, a obterem o que? As vitórias. E os problemas serão solucionados em simplesmente você parar a correria do dia a dia para ouvir a voz de Deus. Esteja aos pés de Jesus. E os jovens que aqui estão terão autoridade para expelir demônios, para fazer milagres. Amém? E para abreviar a volta de Jesus. Querem ser jovens de verdade, do Senhor Jesus, de verdade, de coração? Se coloque aos pés dele hoje e sempre. Trazendo tua beleza ao meu viver, ó Senhor. Se meus olhos se fecharem antes da tua volta, com tua glória me desperte, pois será o mais lindo amanhecer. Tenho saudade de um abraço amigo, que vem como sombra em lindos dias de verão. Não vejo mais as lindas cores do arco-íris, até a beleza das flores se perdeu. Vem, Senhor, como a primavera após o inverno, trazendo tua beleza ao meu viver.
Senhor, se meus olhos se fecharem antes da tua volta, com tua glória me desperte, pois será o mais lindo amanhecer. Vem, Senhor, como a primavera após o inverno, trazendo tua beleza ao meu viver. Ó Senhor, se meus olhos se fecharem antes da tua volta, com tua glória me desperte, pois será o mais lindo amanhecer. Um sábado especial inicia agora. Você precisa tomar a decisão do lado de Jesus, e tem que ser agora. Agora. O amor de Deus sem ti. Nós agradecemos a Deus pelo privilégio que Ele nos concedeu, Trio Adventos, que Deus seja louvado. E eu gostaria de mandar um abraço para Débora Ramos, que está lá em Ribeirão Preto com seu namorado assistindo o Together, e várias outras pessoas, né? Como eu não estou acostumado ainda com luz, câmera e ação, eu me esqueci dos internautas, né? Mas lembre-se sempre que Jesus jamais se esqueceu ou se esquecerá de vocês. Eu gostaria de terminar lendo um texto que eu particularmente amo na Bíblia e que fala a respeito da luta que o jovem trava diariamente com este mundo que tenta nos agarrar e nos levar para bem longe de Jesus. Não ameis o mundo, diz a Bíblia, em 1 João 2,15, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Só que olha como termina. Porém, aquele que faz a vontade de Deus, porém, aquele que se coloca aos pés de Cristo, porém, aquele que não altera ali a ordem dos fatores, porém, aquele que faz de Cristo o primeiro e único, a Bíblia diz, permanecerá eternamente. Meus amados jovens, nós não estamos nesse mundo para permanecermos aqui. Estamos neste mundo de passagem. E Jesus está voltando. A minha única mensagem dessa noite, caso você não tenha ouvido uma parte ou outra, ou não se lembre ao certo, é que Marcos capítulo 3, versículo 14, deve ficar claramente fixado em sua mente. Para você ter autoridade sobre o mal, sobre Satanás, sobre as tentações que estão vindo sobre você. Para você não amar o mundo nem as coisas que há neste mundo, é necessário estar aos pés de quem? De Jesus. Então eu os designei, disse o Senhor, para estarem comigo e para depois sair para pregar o Evangelho. Querem fazer a diferença? É Jesus. Que a lei da física, espiritualmente falando, não se cumpra em sua vida. Porque a Bíblia diz que dois corpos também na vida espiritual não ocupam o mesmo espaço. Que você assuma um compromisso verdadeiro com o Senhor Jesus. E que a manifestação da glória do Pai seja real hoje e sempre em sua vida. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Graças te damos, Pai. Graças te damos porque nessa noite nós aprendemos que as coisas estão acontecendo numa velocidade tão grande
Os desafios para lidar com as gerações que estão vindo estão cada vez maiores. Mas nós te damos graças, porque o Senhor tem nos ajudado a nos contextualizarmos a essa realidade e ainda assim levarmos muitas pessoas como essa igreja tem levado aos seus pés. Nós também aprendemos nessa noite que o choque de gerações não acontecerá se cada geração, independente da época, estiverem aos seus pés. Porque conforme a tua palavra nos disse, verdadeiramente terminaremos a obra. Os filhos profetizando, os velhos tendo visões, os jovens pregando o evangelho poderosamente e assim também por diante, tendo visões, profetizando. Pai, nós cremos que terminaremos a obra juntos. Portanto, Pai, nos ajude a entender uma coisa nessa noite. Nos ajude a sairmos daqui com esta vontade em nosso coração, de amá-lo acima de qualquer coisa que venha à nossa mente, de negarmos a nós mesmos, de tomarmos a cruz e segui-lo verdadeiramente. Eu não sou profeta, Pai, nem filho de profeta, mas o Senhor sabe melhor do que eu que existem jovens que querem ter um novo momento contigo, uma nova oportunidade ao teu lado, que tem se arrastado, que tem vindo à igreja por desencargo de consciência, que tem lido a Bíblia, muitos deles por ler, que tem orado por orar, porque tem sentido o mundo levá-los para bem longe de ti. Pai, não permita que isso aconteça. Que o teu Santo Espírito venha impactar poderosamente esses corações. E que hoje, amanhã, mas no seu tempo, a manifestação da tua glória seja tão real na frente desses jovens e nas suas vidas, que eles possam experimentar a tua presença como nunca antes, para nunca mais pensar em lhe abandonar. É verdade, Pai, que num estudo, mesmo sendo feito durante mais de 20 anos, com mais de 1.500 jovens, 10 anos, por um professor, um doutor, não nos mostra verdadeiramente quais são os principais motivos que levam jovens para bem distantes de ti. Mas um em especial nós sabemos qual é. É a falta de compromisso e a falta de envolvimento com o Senhor. Portanto, Pai, nós queremos sair daqui impactando as gerações que estão à nossa volta, porque temos um Deus que antes de tudo impactou a nossa vida. E nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos. Queremos sair daqui, Pai, certos de que pelo teu poder fazeremos obras maiores do que até mesmo os apóstolos fizeram. O Senhor mesmo disse que poderíamos fazer isso. Portanto, nos ajude, Pai, a estarmos ligados à videira como nunca antes. Perdoe os nossos pecados. Escreva o nosso nome no livro da vida, nos conceda a paz. E não permita que o mal tenha poder algum sobre as nossas vidas. Nos cele, nos proteja. Acampe com seus anjos ao nosso redor e nos conceda a vida eterna, de hoje em diante, para todo sempre. Nos dê um bom retorno ao nosso lar. Amanhã um sábado deleitoso na tua santa presença. E que cada um saia daqui certo de que o nome se encontra selado no livro da vida. Confessamos a nossa vida diante de ti. Perdoados estamos. E saímos para um novo momento ao teu lado, sendo exemplo, sendo luz, sendo sal para as gerações que estão vindo e para este mundo. É o que nós te pedimos. Abençoe a liderança dessa igreja e todos que aqui estamos. Em nome de Jesus agradecemos. Todas essas coisas suplicamos. Amém. Que Deus os abençoe. Mauro, muito obrigado. Você está à porta ali cumprimentando, não saia. Quero te dar um abraço. Que Deus abençoe a todos e bom sábado. Cumprimenta a pessoa que está ao seu lado, deseja a ela um bom sábado e a bênção do Senhor. Obrigado, trio Adventos, que Deus seja louvado.